Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Que a tua palavra traga clareza à nossa mente agora e revelação ao nosso coração. Tire de nós toda e qualquer distração que possa roubar a tua palavra do nosso coração. Eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor falará conosco nesta hora. Amém. Observe o que diz o texto comigo. O tema da nossa mensagem, 2 mesas. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 9 também. Acompanhe comigo o texto. Mateus 9, versículo de número 9. Diz assim: E partiu Jesus dali. Viu um homem chamado Mateus, assentado na coletoria. Ele estava sentado numa mesa talvez parecida com essa, ou um pouco maior. E disse-lhe: segue-me. E se levantou e o seguiu. Sucedeu que, estando ele na casa, à mesa, uma segunda mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que era um dia comum na vida de Mateus. Mateus, um dos superintendentes, um dos chefes da Receita Federal de Roma, estava como um dia normal. Ele levanta pela manhã, talvez ali toma o seu café, escova o seu dente, coloca a sua roupa e vai para o seu serviço. Aonde era um serviço de prestígio, era um serviço a qual ele recolhia uma porcentagem do dinheiro do povo como imposto para Roma. Era um trabalho, talvez assim nós podemos dizer, ingrato, mas era um trabalho rentável. Quando eu olho para Roma, eu vejo 3 aspectos. O primeiro aspecto, quando eu olho para Roma, eu vejo que eles tinham um grande poder em seu exército. Roma sempre teve, no mundo antigo, um exército poderoso. Eles venceram muitas guerras. Mas eles não eram apenas bons em vencer guerras, mas eles eram muito bons numa questão bélica. O que é isso, pastor? Eles eram muito bons em construir. O exército romano parecia muito o exército brasileiro uns anos passados. Eles construíam muitas estradas. Eles faziam grandes obras por meio do seu exército. Então era um exército poderoso. Uma segunda característica do Império Romano é que eles preservavam a cidadania. A primeira característica, fala assim comigo, era o seu exército poderoso. Fala, segunda, cidadania. Irmãos, nós temos que aprender essas coisas. Porque para um cidadão romano, ele se sentia glorioso, ele se sentia importante. Ele se sentia honroso em falar que ele era um cidadão romano. Ele levava a sério tanto os seus direitos como os seus deveres como cidadão. Então, Roma tinha um exército poderoso e tinha uma grande imponência no cumprimento da lei da sua cidadania. 2 coisas que nós, como povo brasileiro, precisamos dar valor: às nossas forças armadas, ao nosso exército. Porque você nunca sabe o dia que você vai precisar deles. Você sabe quem que protege abaixo de Deus a nossa nação? As forças armadas. Você sabia disso? As fronteiras. Nós, a nossa geração, graças a Deus, ainda não entramos num estado de guerra. Mas isso não é improvável, não é impossível. Precisamos aprender a valorizar as nossas forças armadas, ao exército. Nós também precisamos entender o nosso papel como cidadão, na cidadania. Porque isso os romanos faziam.
Eles eram respeitadores da lei, dos seus direitos e também dos seus deveres. Todo cidadão romano sabia que tinha direitos e que tinha deveres. Inclusive, eles levavam isso muito a sério. E uma terceira característica do Império Romano era a cobrança de imposto. Eles eram rígidos, rigorosos. Ninguém passava, né, pela malha fina, era finíssima. Eles cobravam impostos. E observe, quando o exército conquistava um território, como conquistou a Judéia, o que eles faziam? Olha como que eles eram espertos. Eles levantavam, faziam um concurso, faziam ali uma situação e levantavam cidadãos daquele povo e o elegiam, colocavam eles como cobrador de impostos. Por quê? Porque nada melhor do que uma pessoa da cidade para saber da vida do fulano, do beltrano, do ciclano, quanto ele ganha, o que ele faz. Então eles eram rígidos nesses três aspectos. Eles invadiam e conquistavam e comissionavam pessoas para cobrar os impostos. Mas o que eles faziam? Eles davam uma porcentagem, então era algo muito rentável. Muitas pessoas desejavam esse cargo, porque assim, imagine que eles deveriam fazer aqui algo, uma suposição, de toda a arrecadação de impostos, que aquele cidadão ia arrecadar uma porcentagem. Imagina aí, 10%, 5%. Agora 5% de uma arrecadação de uma cidade é dinheiro demais. Então era um negócio muito rentável. E por que eu te contei tudo isso? Porque Mateus fazia parte de tudo isso. Mateus, ele chegou num dia comum, numa segunda-feira, e foi para sua mesa de cobrador de imposto. Um negócio muito rentável, mas também ingrato, porque ele cobrava impostos do seu povo. E era algo legalizado por Roma. Não era a quantidade que ele queria, mas era a quantidade já pré-determinada. Essa era a mesa de Mateus. E nós temos também 3 aspectos na mesa de Mateus. O primeiro aspecto era uma mesa disputada, todo mundo queria. Era uma mesa desejável, porque era uma mesa que dava rentabilidade. Então todo mundo queria o lugar de Mateus. Todo mundo queria aquela posição. Então era algo disputado. Não poderia ser assim negligenciado, porque sempre já tinha outro para tomar o lugar dele, porque era algo desejável, era algo rentável. Uma segunda coisa que a mesa de Mateus aponta, que era uma mesa que apontava para a conquista. Mateus, ele tinha orgulho de fazer parte daquela mesa. Você sabe quando aquela pessoa passa no concurso? Um concurso federal, ele se sente orgulhoso porque é uma conquista. Ele disputou uma vaga e agora ele tem uma grande conquista em sua mão. Ele tem algo grandioso que muitos desejavam, que muitos lutaram, mas ele conseguiu. Então a mesa de Mateus aponta para uma disputa, mas também aponta para uma conquista. Mas a mesa de Mateus também era uma mesa caríssima. Ele teve que pagar um alto preço. Sabe por quê? Porque ninguém gostava dele. A posição que ele vivia, ninguém gostava dele. Quantos aqui mandam uma carta para a Receita Federal falando assim, muito obrigado, porque esse ano eu paguei uma quantidade, né, gigantesca de impostos, eu estou feliz da vida. Ninguém gosta até hoje. Imagina naqueles dias. Era uma mesa desejável, uma mesa disputada, mas era uma mesa caríssima. O preço que ele pagava pela posição que ele estava era altíssimo. Era altíssimo. A mesa de Mateus era uma mesa apenas que recebia, não era uma mesa que doava. A mesa de Mateus era uma mesa que recebia, não que doava. Você sabe qual que é a mentalidade natural de sucesso hoje? Você sabe o que é ensinado como sucesso? Eu conquistei, eu tenho sucesso. Agora eu estou de posse, eu cheguei, eu tenho sucesso. E agora eu quero receber. O mundo define sucesso como isso, em receber. Eu conquistei,
eu tenho, eu cheguei, agora eu quero receber. É muito interessante quando nós olhamos para a vida pública, muitos prestam um concurso, e isso aconteceu esses dias. Eu passei num lugar, não vou falar classe aqui, por respeito. Teve concurso esses dias, aprovados, e aí, depois que saiu da formação ali, o pessoal já trabalhando, tinha uma faixa: queremos reajuste salarial. Porque assim, eu paguei um preço, eu conquistei, eu cheguei lá, agora eu tenho, então eu quero receber, eu quero melhor, eu quero mais. A mesa de Mateus aponta para isso. Sempre eu quero receber mais, sempre está voltado para mim, o eu sempre está no centro. Eu quero, eu preciso ter, eu preciso receber. A Bíblia nos diz lá em Atos capítulo 20, versículo 35, Atos capítulo 20, versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar. Quem está aí? É dar. Mas por que a gente gosta só de receber? A palavra diz: melhor é você doar. Mas a mesa de Mateus só quer receber. Ele deseja receber. Ele não quer doar, ele só quer receber. Esse texto aponta para a mesa de Mateus, e nós aprendemos que o sucesso não é medido pelas nossas conquistas, mas o sucesso é medido se nós seguimos a Jesus, se nós andamos com Jesus. Porque, deixa eu te falar algo, a mesa de Mateus é uma mesa de ingratidão, é uma mesa de frustração, é uma mesa a qual ele não tem alegria plena. Ele está recebendo, ele está se tornando um dos homens mais ricos, mais importante daquele contexto, daquela região. Mas ele também está inconformado, ele está infeliz. Porque a Bíblia é clara: quem só recebe, não dá, é infeliz. Quem só parece sanguessuga, logo morre infeliz. Porque só consome. A mesa de Mateus está voltada para o receber. Eu só recebo. A verdadeira alegria, diz a palavra de Deus em Atos capítulo 20, versículo 35, melhor é dar, mas bem-aventurado é você se doar. É você servir do que você receber. Mas bem-aventurado é você servir do que receber. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pastor, por que o senhor fala que Mateus é infeliz? Você sabe por quê? Porque Jesus virou para Mateus. Olha, observe a mesa, tenta imaginar uma mesa, ele cobrando os impostos. Passa Jesus e fala assim: Mateus, segue-me. Ele imediatamente não titubeou, levantou da mesa e começou a seguir Jesus. Ele estava infeliz ou não estava no negócio? Porque quem está feliz, irmãos, começa a pensar, falar: rapaz, mas aqui tá top, eu tô caminhando, estou avançando. Não. Ele não titubeou, ele não pensou. Eles falando assim: eu estou deixando tudo para trás, eu estou deixando a minha conquista, eu estou deixando toda essa glória, tudo aquilo que eu disputei, tudo aquilo que eu paguei o preço, eu estou deixando para seguir Jesus. Eu sei que nessa hora, na cabeça carnal, na sua mentalidade carnal, pensa assim: esse Mateus era doido. Como que ele abandona toda essa conquista que ele teve? Porque de fato foi ele que pagou o preço, de fato foi ele que estudou, de fato foi ele que foi injustiçado, injuriado pelo povo.
E agora simplesmente ele abandona para seguir Jesus? Ei, deixa eu te falar, é isso que Jesus faz na nossa vida. Quando ele passa por nós, nós podemos estar fazendo aquilo que nós achamos de melhor na nossa vida, que nós passamos e começamos a seguir Jesus. Nós paramos tudo, porque no final, o seu emprego não vai te levar para o céu, o seu concurso público não vai te levar para o céu, a sua empresa não vai te levar para o céu, o que vai te levar para o céu é a sua caminhada com Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Você entende isso? Porque a sua empresa vai ficar para outro, o seu cargo vai ficar para outro. Você é substituível nesse mundo. Eu preciso te falar, nós precisamos tomar esse choque, porque nesse mundo nós somos substituíveis. Substituíveis. Sempre tem alguém melhor do que nós, se levantando, mais capacitado, mais preparado. Agora, a nossa vida com Deus, nós somos únicos, amém? Fala assim, na minha vida com Deus, eu sou único, amém? Você tem DNA de Cristo sobre a sua vida, você é filho amado, em Deus você é único, nesse mundo você é substituível. Eu penso a luta que foi do pessoal, querendo a mesa de Mateus, porque era algo rentável. A hora que Mateus levanta e começa a seguir Jesus, irmãos, tinha uma fila brigando, para assumir o lugar dele, para tomar a posição dele. Quando nós olhamos, segue-me, nós vemos que o resultado não importa daquilo que nós estamos fazendo nesse mundo. Olha aqui para mim, deixa eu falar algo no seu coração. Coloca amor nas minhas palavras agora. Você sabia que o resultado econômico, o resultado do seu trabalho, no final, não importa nem para a sua família, nem para você? Sabia disso? O que importa é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para a sua geração. O que importa é o que você vai transferir da sua alma para a alma deles. Eu já ministrei aqui, lembra? Eu mostro para você com dados que herança não passa por 4 gerações, se acaba, não importa a quantidade. Não importa a quantidade, ela se acaba. 4 gerações já se foi. Agora legado não. Vida transferida para outra, isso dura eternamente. Você consegue entender isso? Então quando Mateus ouviu de Jesus, segue-me, ele entendeu naquela hora que os resultados que ele estava tendo até ali, pouco importava. O número aqui não serve como métrica, e sim o propósito. Segue-me tem a ver com propósito. Segue-me tem a ver com propósito. Quando nós ouvimos de Jesus, ei, segue-me, o propósito de Deus em nós floresce e nós entendemos que precisamos seguir Jesus. E isso começa a gerar em nós uma qualidade de vida. Vou repetir. Quando você ouve de Jesus, segue-me, o propósito de Deus na sua vida floresce. E você começa a seguir Jesus. E há uma qualidade de vida que vai gerar uma quantidade ao correr do tempo. Quantos aqui, antes de seguir Jesus, não tinha qualidade nenhuma de vida? Não estou falando qualidade de caráter, estou falando de vida. E depois que passou a seguir Jesus, entendendo o propósito, melhorou a vida, começou a ter qualidade, que gerou uma quantidade. Aconteceu isso na sua vida já? Por estar seguindo Jesus, as coisas começam a fluir. Não é o que eu conquisto, mas é a forma que eu vivo com o que Deus tem me dado. Quando nós olhamos para outra mesa, não é os resultados que eu conquistei, mas é os resultados que o Senhor tem me confiado e como eu tenho vivido com isso. Como eu tenho me comportado com esses resultados. O texto que nós lemos nos mostrou 2 mesas. Versículo 9
a mesa da coletoria, uma mesa que fala de riqueza, uma mesa que fala de fama, uma mesa que fala de insatisfação, uma mesa que fala de ódio, porque ele era odiado. Mas nós temos uma segunda mesa, que está no versículo 10, Mateus 9, 10. Essa mesa é a mesa da entrega. Quanto a mesa de Mateus é a mesa a qual ele só recebe, essa mesa é a mesa a qual ele entrega. Na mesa da entrega é onde a sua história começa a ser contada. É na mesa que você entrega, é a mesa aonde a sua história começa a ser escrita, aonde um novo filme começa a ser rodado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Diz o texto, assim se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas as coisas. Então é na mesa da entrega que as coisas novas começam a florescer na sua vida. É na mesa da entrega onde um novo filme é começado a rodar sobre a sua vida. Na mesa da entrega é uma mesa onde nós não recebemos, mas é uma mesa onde nós servimos. Nós não estamos vindo a um culto para receber, mas nós estamos vindo a um culto para servir o Rei dos Reis. Quem entende isso, diga amém. Amém? Na mesa da entrega, eu não estou preocupado o que eu vou receber, mas eu estou disposto a dar tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, para glorificar o nome do Senhor. Na mesa da entrega, quando eu estou servindo, eu me sinto amado. Quantos laranjinhas aqui já foi no impacto aqui? Vamos ver. Laranjinha aqui. Irmãos, Jesus do céu, é 21 dias de jejum e oração, é mais 3 dias de serviço, mas serviço para arrancar o couro. Tem impacto que acontecem umas coisas assim que é fenomenal. A gente fica 2 noites quase servindo, aí chega na segunda-feira, no domingo à noite, fala assim, bora começar outra agora. Está todo mundo disposto, e lá você não recebeu nada, você só deu. Você consegue entender que a mesa da entrega você sente satisfação? Você se sente amado? Você se sente alegre? Lá você encontra o seu propósito. Na mesa da entrega você encontra para aquilo que você foi chamado. Você, podemos dizer assim, você se encontra. Agora, uma coisa que você não pode confundir, olha aqui para mim. Posição com contribuição. Não confunda de forma alguma posição com contribuição. Porque o que é posição? É o status quo. Eu sou. Já viu? Eu sou o pastor. Posição. E contribuição? Ah não, aí... Mateus capítulo de número 20. Olha aqui para mim, versículo 22. Os filhos de Zebedeu, filhinhos da mamãe. A mamãe chega até Jesus, a mulher de Zebedeu, fala assim, Jesus, posso ter um gabinete com a vossa senhoria? Jesus falou, pode. Ela falou assim, olha, é o seguinte, eu preciso pedir algo particular para o senhor. Só que assim, foi em público. O gabinete de Jesus era em céu aberto, com todos os discípulos perto, porque ele ensinava. E aí a mãe de 2 discípulos de Jesus, dos filhos de Zebedeu, falou assim, Jesus, quando o Senhor assumir o teu reino, faz o seguinte, põe um filho meu à direita e põe um outro filho meu à esquerda. O que ela estava pedindo? Posição. Ela falou assim, Jesus, coloca os meus filhos em posição de glória, em posição de honra. E olha aqui para mim, muitos hoje na vida cristã só têm buscado posição. Ai, se eu não estiver lá em cima, ai, se eu não fazer isso, se eu não fazer aquilo, se eu não for o pregador, se eu não for o pastor, se eu não for o dono, não, eu preciso
da posição. Foi o que aquela mãe pediu para os 2 filhinhos. Jesus fala assim: ei mulher, isso não cabe a mim. Mas olha só, eles estão dispostos à contribuição, a pagar o preço, a beber do meu cálice. Jesus falou assim: o reino de Deus não tem a ver com posição, tem a ver com contribuição. Eles estão dispostos a beber do meu cálice. O que é isso? Morrer. Eles estão dispostos a morrer pela causa a qual eu tenho os ensinado. Eles estão dispostos. E você acha que o problema era só com aqueles 2 discípulos, né? Não era não. Quando nós olhamos o texto, lá para o final, lá para o lado do versículo 26, 27 ali, você vai ver que os discípulos ouviram essa conversa e se indignaram. Porque eles também queriam a posição. Ele diz assim, eles dizem assim que eles se indignaram. Aí lá no final, coloca um pouquinho, isso aí mesmo, 26. Olha o que ele diz: não é assim entre vós. Porque Jesus teve que ensinar todos os discípulos, porque todos ali começaram a querer posição. Olha o que Jesus diz: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, quem quiser posição entre vós, será esse que vos serve. Você quer posição? Jesus não condenou a posição. Ele só falou: a posição, ela é conquistada, ela vem por meio da contribuição. Se você não serve, para nada serve. Vou dizer de novo, ficou bonito, né? Se você não serve no reino de Deus, para nada serve. Não é eu que estou falando isso, não precisa ficar olhando com essa cara brava para mim. Olha o que diz o texto. É o que está escrito. Quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Você quer posição? Sirva. O reino de Deus terá a posição por meio do serviço. E não é o serviço no reino, é o serviço agora. É a contribuição que você dá agora. E não estou falando em contribuição financeira, olhe bem. Apesar que ela faz parte disso, mas não é só isso. Não é financiamento da obra, é contribuição do seu serviço ao próximo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Você está conseguindo pegar essa palavra? Você entendeu a diferença das 2 mesas? Você entendeu que uma mesa está voltada em receber e a outra mesa está voltada em dar, em contribuir? Ah, pastor, mas eu não sirvo porque as pessoas que me cercam sempre vivem com interesse. As pessoas que chegam até mim são interesseiras. Deixa eu te dar uma palavra de verdade. Todo mundo, olha aqui para mim. Todo mundo que encosta, que chega, que está próximo de você, está por algum interesse. Que é isso? É verdade, até o seu cônjuge. Até o esposo, a esposa. Casou com você por causa de quê? Interesse. Interesse na sua beleza, na sua amizade, no seu carinho, na sua companhia. Ou não é? É interesse. Mas existem 3 formas de interesse. E aí você precisa filtrar esses 3 grupos de pessoas. Não vai maltratar nenhum, mas um precisa da sua atenção, precisa do seu comprometimento. O primeiro grupo de pessoas que chegam perto de você por interesse, sabe qual é? Aqueles que interessam pelo que você tem. Pastor, será que tem gente perto de mim? Eu não tenho nada. Você tem é desejo de outro. Você sabia disso? Você pode não ter nada, mas o que você tem é desejo de outro. É verdade. Então existem pessoas que chegam perto de você pelo que você tem. Talvez pela visão que você tem, talvez pela palavra que você tem, talvez pelo patrimônio que você tem, talvez pelo poder econômico, pela influência, seja o que for que você tiver. Existem pessoas que vão chegar perto de você pelo que você tem. Segundo grupo de pessoas de interesse,
são aquelas que chegam próximo de você pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Tem pessoas que se aproximam de você porque você é uma pessoa prestativa, uma pessoa que serve, uma pessoa que está disposto sempre a ajudar, sempre servir, ou pelo seu trabalho, pela função que você exerce, pelo seu network, pela sua rede de contato, pelo projeto que você está montando, pela influência que você tem no meio onde você convive. Aí as pessoas chegam perto de você e falam, não, precisa ser amigo da irmã, precisa ser amigo do fulano, do irmão, precisa ser amigo daquela... Porque a rede dele é muito grande. É o segundo grupo. Então nós temos o primeiro, que vem pelo interesse do que você tem. O segundo vem pelo interesse do que você exerce, no que você trabalha, mas existe o terceiro. Fala assim, glória a Deus pelo terceiro. Fala, glória a Deus pelo terceiro. Porque esse grupo precisa da nossa atenção, precisa do nosso comprometimento. Porque esse grupo tem o interesse de se relacionar com você pelo que você é. Não é pelo que você tem, não é pelo que você exerce, mas pelo quem você é. Não importa se você está numa posição elevada, não importa se você está numa posição aqui embaixo ainda, mas existem pessoas que vão se relacionar com você, vão ter intimidade com você, que vão ter interesse sobre a sua vida, pelo aquilo que você é. E essas pessoas são fantásticas. Porque se nós estamos lá em cima, ela quer nos empurrar mais para cima. Se nós estamos lá embaixo, ela quer nos puxar e nos colocar lá em cima. São chamados verdadeiros formadores de heróis. Eles querem fazer de você uma pessoa abençoada. Eles querem ser seus amigos, querem ser seu companheiro. Geralmente o cônjuge se enquadra muito nisso. Por quem você é. Por isso que no casamento nós geralmente falamos aquela declaração de fé. Na alegria, na tristeza, na fortuna, na escassez, na saúde, na enfermidade, até a morte. É aliança, é pelo quem a pessoa é. Pastor, mas só o cônjuge? Não, existem amigos verdadeiros, pessoas que vão chegar até nós com esse interesse, por quem nós somos. Não pelo que nós temos, não pela nossa network, pela nossa rede de contato, mas por quem nós somos. Pastor, como que eu sei? Se há pessoas que estão perto de você pelo seu dinheiro, o dia que você não tiver, elas vão embora. Ou o dia que você negar, elas vão embora. As pessoas que estão com você pelo seu network, pela sua rede de contatos, pelo sua influência, o dia que você não promover essas pessoas, elas vão embora. Teve uma vez que, não, deixa para lá, deixa quieto. Então, olha só. A ordem do mundo, a ordem natural no mundo é: eu faço, eu tenho, eu sou. Não é assim? Eu faço, eu conquistei essa mesa, eu tenho ela agora, por isso que eu sou. A ordem do reino de Deus é diferente. A ordem do reino de Deus é assim: eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei o que está disponível para mim, eu conheço o que Deus me confiou, por isso eu faço. Pastor, de onde o senhor tirou essa ideia? De João, capítulo de número 13, versículo de número 3. João 13, 3, olha o que Jesus disse, olha só. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Jesus sabia que o que estava proposto para ele. Jesus sabia quem ele era. Quem sabe quem é, não está preocupado com a opinião das pessoas. Vou dizer de novo. Quem sabe quem é, quem sou. Você lembra da palavra de domingo? Identidade e propósito. Quando você tem a sua identidade formada em você, quando você sabe do seu propósito, meu irmão, se você está servindo, limpando banheiro, se você está servindo, entregando marmita, se você está servindo o próximo, não importa a forma, você não se sente menor, porque você sabe quem você é. Jesus disse, e sabendo este que o Pai lhe confiara às suas mãos, o que ele viera de Deus, olha, ele sabia de onde estava vindo.
Ele sabia onde era a sua morada e que voltara para Deus. Ele tinha a sua identidade formada. Se nós lermos o versículo 1 ao versículo 15, nós vamos ver que Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. Deixa eu te dizer um negócio. A grandeza, olha aqui para mim, por favor. A grandeza da vida de um homem, a grandeza da vida de uma mulher, a grandeza de um jovem, de um ancião, não está no que conquistou, está em servir. A sua grandeza, a sua história será contada pelas pessoas que você serviu. A sua história será contada pelas pessoas que você serviu. Não por aquilo que você conquistou, pelo patrimônio que você tem. Porque daqui 50, 100, 200 anos, esse patrimônio já se foi. Agora, a história na vida daqueles que você serviu, essa permanece. Essa permanece. Quantas casas Jesus tinha? Você não sabe. Quanto de patrimônio correu no ministério de Jesus? Você sabia que Jesus tinha um tesoureiro, né? Então tinha dinheiro. Tinha mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Inclusive, o chefe da Receita Federal de Roma foi ser discípulo de Jesus. Quanto de dinheiro correu nesse negócio? Você sabe? Por quê? Porque não se conta. Agora você sabe todas as vezes que serviu com seus discípulos. Você sabe todas as vezes que Jesus serviu com seus discípulos. Seu patrimônio, ninguém vai falar dele. As suas conquistas, daqui a pouco ninguém lembra. Mas toda vez que você serve uma pessoa, você marca a vida dela. Você marca a vida dela. E a sua história é contada pelo que você serve. Vamos imaginar João 13 aqui? Vamos imaginar? Olha só. Jesus, olha aqui para mim. Jesus, ele está com os discípulos, estão reunidos. Jesus, ele é rabino, ele é sacerdote. Ele está com uma capa sacerdotal. De repente, Jesus tira a capa sacerdotal. Ele tirou. Ele pegou a capa sacerdotal, jogou para o canto, pegou um avental. O avental era usado pelos servos. Os servos que lavavam o pé daqueles que chegavam da rua. Ele amarrou. Ele amarrou. Ele amarrou aquele avental e chegou em seus discípulos. Se você ler o texto, você vai ver que Judas Iscariote estava lá. Você vai ver que Pedro estava lá. Então Jesus, ele chega no meio dos seus discípulos. E ele então se curva. Ele começa a lavar os pés do seu discípulo. E ele não se sentia menor. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele vai até outro discípulo. E começa a lavar o pé dele. Ele começa a cuidar. Ele começa a derramar a vida dele na vida dos discípulos. Pedro na hora pula. Fala, mestre, o Senhor não vai lavar os meus pés. Ele fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus tirou a capa para servir. Ele colocou o avental para servir. Ele serviu Judas. Ele serviu Pedro. Ele serviu Tomé. Ele serviu Mateus. Ele serviu todos os discípulos dele. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele estava vindo. Qual era o reino que ele pertencia. Ele não teve problema de se abaixar para servir o próximo. Ele não estava buscando posição. Ele estava buscando servir. E você está disposto a tirar a capa? Está disposto a tirar a sua capa, colocar o avental para servir? Ou você ainda está sentado na mesa de Mateus?
na mesa do receber, na mesa do, eu quero mais, eu quero mais. Ou você está disposto a rasgar a sua capa de posição e se curvar no pé do próximo, porque você gosta de servir só quando você tem isso aqui, ó. Mas não é esse tipo de serviço que o Senhor nos chamou. Não é para esse tipo de serviço que o Senhor nos chamou. Eu quero terminar te mostrando que a primeira mesa, como está no versículo de número 9, é uma mesa que aponta somente para o eu. É uma mesa onde só você recebe. Só você tem um prestígio. Onde só você é favorecido. É a mesa da derrota. Porque no final, o que te sobra? A não ser só você. No final, o que te sobra? A não ser só você. Um idoso solitário. Mas nós temos a mesa da vitória. Jesus passa nessa mesa e fala assim: ei, vem, segue-me. Mateus levanta dessa mesa e vai para a mesa da vitória, vai para a casa dele. E ele está lá sentado com Jesus na mesa da vitória. E na mesa da vitória nós temos 3 pessoas. Nós temos Jesus. A mesa da vitória, se você não estiver servindo Jesus, tem alguma coisa errada. Observe o versículo 10. A mesa da vitória está lá, Jesus. Entenda, a mesa da vitória, você precisa servir Jesus. Nós temos um outro grupo de pessoas na mesa da vitória. Os discípulos. Os discípulos também estão nessa mesa. Você precisa servir a igreja. Você precisa servir Jesus. Você precisa servir a igreja. Você serve Jesus adorando, sendo fiel, obediente. Você serve a igreja servindo o próximo, servindo o seu irmão, servindo a sua irmã. É literalmente tirando a capa, colocando o avental e abaixando. É abaixar. Talvez para o outro segurar. É lavar o pé do outro. É honrar o outro. É fazer com que o outro seja grande. É a igreja. E nós temos o terceiro grupo. A mesa da vitória. Serve a Jesus, serve os discípulos e serve o mundo. O texto diz que havia publicanos e pecadores. Irmãos, olha aqui para mim. Se nós não estamos fazendo nada para impactar a nossa geração, se nós não estamos servindo as pessoas além daquela porta, nada estamos fazendo. Nada estamos fazendo. Precisamos servir a Jesus. Fala assim comigo. Precisamos servir a Jesus. Servir aos discípulos. Servir ao mundo. Você precisa fazer isso. Porque essa é a mesa da vitória. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Deixa eu te perguntar. O sucesso é servir esses 3 grupos. E eu te pergunto nessa noite. Qual mesa você está servindo? Qual mesa você está servindo? Você lembra que no início eu te propus essa pergunta? Eu termino minha mensagem te inquirindo uma resposta. Qual mesa você está servindo? É a mesa do eu recebo? É a mesa do seu prestígio, da sua glória, das suas conquistas? Ou é a mesa de Jesus? A mesa que você está se doando? Eu preciso da sua atenção agora, irmãos.
qual mesa você está servindo. Eu quero que você feche os seus olhos. Reflita por alguns instantes em espírito. Que mesa que você está servindo? Que mesa você está servindo? Você está servindo a mesa a qual você é favorecido? Ou a mesa a qual você está doando? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito no meio da tua palavra. Senhor, que em nome de Jesus, que em nome de Jesus, Senhor, essa palavra qual foi ministrada, não venha cair no asfalto, mas que caia em terra boa. Dê no Senhor um coração de servo, que possamos servir a igreja do Senhor, ó Pai, que possamos servir os seus discípulos, que possamos servir o Senhor, ó Pai, que possamos servir o mundo como igreja. Nos dê esse Espírito, Senhor, que possamos tirar a capa e colocar o avental e servir o Senhor, porque foi isso que o Senhor nos ordenou. Obrigado por nos trazer à memória aquilo que o Senhor nos ordenou. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus.